noite escurecer, por servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos desencar, mas Jesus pela cruz faz a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele que salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Deus tem a sua mão sobre nós ali, sempre assim. Cristo veio aqui, na face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele que salvar. Sempre as ondas torcidas, quase a perdição. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo de número... Eu acho que eu falei errado. Salmo 111. Falei 119. Salmo 111. São apenas 10 versículos. Nós vamos ler aqui esses 10 versículos do Salmo de número 111. Fazendo uma leitura participativa. Graças a Deus. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Deu mantimento aos que temem,
lembrar-se-á sempre do seu conserto. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Graças a Deus. Vamos orar, dobrando aqui os joelhos por alguns momentos.
Graças a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero fazer as apresentações, irmãos, de irmãos e amigos, se nós temos aqui nessa noite. Eu quero primeiramente estar apresentando, temos alguém no nosso campo de Itapuranga? Se tem, eu quero pedir que se coloque em pé. Alguém que congrega no campo de Itapuranga? Não temos. De outros campos, alguém nos visitando, vindo de outros campos, temos? Também não temos. Pessoas que ainda não são evangélicas, de outra igreja evangélica, temos alguém? Também não, né? Eu quero pedir os irmãos ali da Vila Odete, para colocar em pé, todos os irmãos, no Reginaldo, não chegou, né? Mas todos os irmãos ali da Vila Odete, Deus abençoe os irmãos, ali do Alto Refúgio, o Alto Petino, e todos os irmãos que vieram lá do Alto Refúgio, coloque de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Conjunto Paternidade, será o seu. Todos os irmãos que vieram lá do Conjunto Paternidade. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Antônio, Tereza, juntamente com todos os irmãos que vieram lá daquele setor. Aí, Deus abençoe. Setor comercial, irmão Ginoí, também todos os irmãos que vieram do setor comercial. Aí, Deus abençoe os irmãos. Lá do Parque Alvorada, Wagner, e todos os irmãos que vieram do Parque Alvorada, coloque de pé. Aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, Vardim, todos os demais irmãos que vieram do setor Veredas, aí, Deus abençoe. Então, bem-vindo a todos, bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira próxima, passada, nós estávamos aqui um número pequeno, em função do tempo, né? E hoje, pela mesma forma. Eu vejo, inclusive, parece que hoje foi mais complicado ainda, né? Porque terça-feira foi mais uma questão de chuva mesmo. Agora hoje... Som. Graças a Deus. Então, hoje, quando eu estava falando, a coisa já mudou. A energia acabou. Né? Então, hoje foi muito vento, né? Barulho. Eu cheguei aqui antes da chuva, nem vi como é que choveu aí. Mas parece que choveu até granizo, choveu hoje. Então, a coisa foi mais puxada do que na terça passada. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos que aqui estão chegando ainda, né? Já chegaram. Deus, com certeza, vai nos recompensar por estarmos aqui. Na realidade, nós fomos recompensados aqui, orando, buscando ao Senhor. Foi um momento que Deus nos proporcionou aqui, de nós estarmos orando, buscando ao Senhor nesta noite. Irmãos, eu quero ler um versículo para uma palavra aqui que com certeza não quero me estender, mas eu quero deixar uma palavra aqui nesta noite e quero abrir a minha Bíblia no capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8 de Mateus, nós temos aqui Jesus apazigua a tempestade. Na realidade, eu não vou falar sobre Jesus apaziguando a tempestade.
Eu quero falar sobre o versículo de número 27, que diz assim: aqueles homens maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero falar nesta noite, irmãos, sobre essa questão dessa pergunta, esse questionamento dos discípulos. Eu tenho esses dias meditado com relação às nossas dúvidas. Quantas dúvidas nós temos? Mas se a gente olhar pela Bíblia, nós vamos encontrar também os discípulos, os seguidores de Jesus, às vezes enfrentando também esse problema. E nós estamos vivendo numa época que eu já tenho falado isso para a igreja, e vou continuar falando, com certeza, é que nós estamos precisando muito de buscar de Deus um discernimento, o dom do discernimento, para a gente conhecer e buscar de Deus essa capacidade de ler a palavra, de entender a palavra, porque a palavra de Deus, sendo ela uma inspiração do Espírito Santo, sendo ela a palavra de Deus, nós precisamos, nós necessitamos, nós dependemos desse mesmo Espírito que inspirou a palavra, os escritores para escrever a palavra. Nós precisamos desse Espírito para discernir essa mesma palavra. Então, e principalmente nos dias em que estamos vivendo, que eu tenho falado para os irmãos que o certo e o errado está muito perto, está misturando muito. No capítulo 5 do livro de Isaías, nós encontramos a Bíblia diz: ai daqueles que chamam o bem mal e ao mal bem. Nós encontramos na epístola escrita aos Hebreus, a Bíblia falando com relação a Jesus, ele recebendo uma alegria, exatamente porque soube discernir entre o certo e o errado. Então, e observem os irmãos, o quanto está meio confuso isso aí. E eu li aqui, com relação aos discípulos, fazendo uma pergunta acerca de quem? De Jesus. Que homem é esse? Quem é esse homem? Mas eles não conheciam a Jesus? Claro que conheciam. E não é só aqui que a gente encontra essa dúvida. Observe os irmãos no capítulo 7 de Lucas. Nós encontramos aqui no versículo 19. Jesus, ou melhor, João Batista chama 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Se nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, nós vamos encontrar 2 discípulos indo a caminho de Emaús, conversando acerca de Jesus. Jesus está com eles e ele não os reconhece. Nós encontramos na Bíblia Tomé, ele chegando a duvidar com relação a aquilo que os discípulos contaram acerca de Jesus, da ressurreição de Jesus. Tomé duvida. Nós encontramos os discípulos depois da ressurreição, eles vão pescar, Jesus aparece na praia e de repente João fala para Pedro: é o Senhor. Mas até então eles não tiveram esse conhecimento, esse discernimento. Então observe, os irmãos, que se a gente for citar aqui mais alguns textos, com certeza nós vamos encontrar vários deles, e a gente encontra alguém tendo uma certa dúvida com relação: é Jesus? Não é Jesus? Às vezes alguém até bate no peito e diz: não, eu entendo, eu sei quando Deus opera. Mas vai observar mesmo? Será que sabe mesmo? Será que estão discernindo mesmo o que é a operação de Deus? Então, nós precisamos de discernimento, precisamos de conhecimento na palavra, mas não é só aquele conhecimento, às vezes até meio teórico da palavra, aquele conhecimento que
Às vezes é alguém que cita de cor vários versículos, não é isso. Os irmãos observem, de vez em quando a gente vê um pregador pregar, e ele cita tantos versículos de cor, que ele vai embora e ele fica pensando assim, meu Deus, ou melhor, quando ele está ouvindo ele pregar, ele pensa, meu Deus, como é que eu vou falar depois? Eu não dou conta, não consigo. Agora, só que Deus, Ele capacitou ele para aquilo, deu para ele essa facilidade de decorar, ele decora muitos versículos, cita-os de cor, é bonito, é interessante. Mas Deus capacita alguém para ler um versículo e dar uma terça-feira em cima de um versículo. Deus capacita outro para ler 2 ou 3. Deus capacita outro para ler um texto. Deus capacita outro para dar uma terça-feira em cima de um livro da Bíblia. Então, Deus, cada um, Deus usa da forma que Ele quer usar. Deus capacita alguém para pregar uma mensagem diante, na frente dos doutores, pregar para os doutores, para aqueles que têm capacidade. Deus prepara alguém para pregar uma mensagem para pessoas que não têm quase conhecimento. Deus prepara alguém para estar fazendo a obra ali. Então, agora, estamos necessitando, principalmente nesses últimos dias. E eu estava analisando com relação a algumas perguntas, alguns questionamentos, eu quero falar sobre, principalmente um aqui, mas se perguntar para os irmãos aqui hoje, o que é ser crente? O que é ser crente? Eu acho que nós vamos obter várias respostas. Um dia desse eu estava ministrando uma terça-feira, e eu até citei para os irmãos, uma resposta que um índio deu para um missionário. Depois de uma conferência missionária indígena, um índio falou assim, agora eu entendi o que é ser crente. E o missionário, até por sinal, pegou um papel. Falei, então fala. Ele disse, olha, tem que crer no Senhor Jesus, depois fazer o que Ele manda, imitar Jesus, e por fim falar de Jesus, isso aí é ser crente. Então é um conceito lindo, maravilhoso. Mas tem outros também. Mas eu quero deixar inclusive essa palavra, porque é exatamente esse o texto que eu quero, nesta noite, estar discorrendo um pouco mais com os irmãos. Mas se perguntar aqui para os irmãos, para muitos crentes que às vezes são estudiosos da Bíblia, eu perguntar nessa noite aqui, se eu fazer uma pergunta aqui nessa noite para cada um, assim, no sentido individual, o que é pecado? O que é pecado? Irmãos, nós estamos vivendo uma época que a gente até ouve alguém pregar sobre pecado. Não pode pecar, o pecado separa o homem de Deus. Agora, nós estamos precisando um pouco mais de estudar o que é pecado. Porque às vezes saber que o pecado separa, que o pecado distancia, que o pecado obstrui a bênção de Deus na vida de um homem, não é muito difícil. Agora, o que é pecado? O que eu faço que eu peco? Ou o que eu deixo de fazer que eu peco? Estamos precisando estudar um pouco mais sobre isso. O que é santificação? O que nós podemos fazer para santificar a nossa vida? Hoje, por exemplo, quando eu estava observando isso aqui, eu peguei um livro que fala, o título do livro é Um Grito à Santificação. E eu procurei ali, estava fazendo para ver se eu achava pelo menos um dos capítulos do livro que falasse assim, o que é pecado? Não achei. O livro fala do princípio ao fim sobre pecado, mas não fala o que é pecado, o que é pecado. Então, observe os irmãos, ou melhor, o que é santificação? O pecado já disse um pouquinho antes. Mas, o que é salvação? O que é ser salvo? Não é fácil responder. O que é, por exemplo, no aspecto de um casamento, qual é o dever do esposo? Irmãos, às vezes isso muda de pessoa para pessoa.
Então, não é fácil responder, nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos. Qual é o dever de uma esposa? É claro que a Bíblia define, a Bíblia mostra. Não é uma coisa tão rigorosa, mas a Bíblia dá um norte, dá uma noção do que é. Embora há algumas, tem que haver às vezes dentro de uma família para outra, tem que haver uma necessidade de uma mudança, de uma alteração com relação ao comportamento, mas, de uma forma geral assim, a Bíblia define. Mas, para nós definir mesmo, qual que é? Não é fácil. Qual que é os limites para a criação dos filhos? Qual é o limite? Que jeito que eu devo criar o meu filho? Para aqueles que têm crianças hoje, qual é o limite? O que você pode deixar, o que você não pode deixar a criança fazer? Vamos voltar a relacionar aqui a questão do esposo, da esposa e dos filhos. Dentro de uma família, quais são os direitos dos filhos? Quais são os direitos da esposa? Quais são os direitos do esposo? Quais são os deveres do pai? Quais são os deveres da mãe? Quais são os deveres dos filhos? Eu ontem estava numa festa de aniversário, pastor Abigail, e foi dada uma oportunidade para o pastor Samuel Ferreira dar uma palavra. Ele que estava ali representando o pastor Manuel Ferreira. E entre as palavras dele, ele olhou para os 3 filhos do pastor Abigail e falou assim: olha, o pastor Abigail já defendeu, já guardou, mais ou menos isso. Eu não dou conta de repetir as mesmas palavras, mas ele já fez isso com relação a vocês. Ele já foi a defesa, praticamente, o que ele quis falar foi isso. Eu não consigo repetir as palavras. Agora, hoje, vocês devem guardar esse homem. Vocês devem estar em torno dele, guardando. Ele já fez isso com vocês. Hoje é a obrigação de vocês. Então, não sei quantos concordaram, quantos não, mas quais são os deveres? Quais são os limites na correção dos filhos? Então, são dúvidas que a gente precisa ler a Bíblia, buscar na Bíblia. Claro que, como eu disse aos irmãos, não há como eu definir aqui, às vezes de família para família varia. Eu lembro de uma época nós estávamos numa aula, o pastor Pedro Rosa estava ministrando uma aula ali sobre família, daquele curso, como chamava o curso, gente? Me ajuda aí, Ceifa. E em meio à aula, houve uma discussão entre os alunos com relação à mudança de comportamento com relação à correção de filhos. No passado, aqui tem muitos irmãos aqui que lembram disso, como eu lembro, que quando o pai estava na sala, tinha algumas visitas, e ele conversava com alguém. O filho, se tivesse na cozinha e tivesse que ir para o terreiro da sala, ele dava a volta por fora da casa, para não passar ali aonde o pai estava conversando com alguém. Então, esse era o comportamento de um filho naquela época. Eu tenho certeza que aqui tem irmãos que com 9 anos de idade, 9, 10 anos, ou até, quem sabe, até menos, começaram puxando cavalo na carpideira, guiando boi, e depois ia para a enxada mesmo, serviço pesado, andando duro ali. Agora hoje, existe uma lei, qual é a idade limite que o filho pode trabalhar? Criança não. Qual que é a idade, vocês lembram? Pode me ajudar aí? Pelas leis, eu não estou muito seguro disso, mas eu sei que há uma... O pastor Céu está aqui falando aqui que acha que é 16 anos. Eu não tenho certeza, na realidade não sei, não lembro direitinho. Mas hoje, se
o Ministério do Trabalho chegar num comércio, uma família que tiver uma criança de 13 anos trabalhando, o pai é penalizado por isso, não é, irmão Silvio? Então, as leis estabeleceram alguns limites. Agora, o que eles às vezes deixam de observar é que essa pessoa que não aprende a trabalhar até os 16 anos, dá trabalho mais para aprender depois. Não sabe dar valor às vezes no que ganha, porque acostumou a ganhar tudo dado, tudo mão beijada. Então, são critérios que às vezes é difícil de conduzir essa situação. Então, não é fácil. Mas separar, eu estava falando sobre dúvidas que nós temos. Eu não vou deter nenhuma dessas palavras aqui, exceto uma primeira que eu coloquei aqui. Mas, com relação, a Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado e do embaraço. O que é embaraço? Pode haver uma diferença aqui de interpretação de pessoa para pessoa. O que o crente pode fazer? O que o crente não pode fazer? Tem até alguém hoje que fala assim, lá na cidade fulano de tal, o crente pode fazer isso, aqui não pode. Aqui ele pode, lá não pode. Então, há até essa linha de pensamento hoje. Então, irmãos, são muitas dúvidas que nós temos. Muitas. Com relação a um comércio. O crente pode sonegar? Até que ponto o crente deve ser fiel às leis? Até que ponto? Então, vem uma série de perguntas. Assim, eu não vou entrar aqui, mas se perguntar aqui, o crente, com relação ao divórcio, com relação a uma série de problemas, série de coisas, que às vezes não é fácil de responder com um não ou com um sim. Às vezes há uma necessidade de uma explicação, de um desenrolar do assunto para chegar a uma conclusão. Mas eu quero voltar aqui a uma pergunta, a uma palavra. O que é ser crente, irmãos? Eu acho que nós precisamos parar um pouquinho e analisar o que é ser crente. O que é? Será que é nascer num lar evangélico, receber algumas instruções, batizar nas águas? Será que é frequentar os cultos, alguns cultos? O que é ser crente? Eu citei aqui o caso da resposta daquele índio, que foi uma resposta muito coerente, muito bonita, muito interessante. Ser crente é aceitar Jesus como Salvador. Ser crente é imitar Jesus. Ser crente é falar de Jesus. Muito bom, ótima resposta. Mas, esses dias eu tenho inculcado com essa palavra. O que é ser crente? Quer dizer, eu concordo com várias respostas. Às vezes, nem todas, mas eu concordo com várias. Porque é um tema, de uma certa forma, abrangente, dá espaço para várias respostas aí. Mas eu quero deixar aqui uma palavra que dentro da minha visão da Bíblia, da palavra de Deus, é aquilo que eu achei de mais correto com relação a essa palavra. O que é ser crente? Irmãos, dentro daquilo que eu vejo, que eu consegui descobrir nisso aqui, quer dizer, entre tantas respostas, eu quero destacar uma aqui. Ser crente é ter um Senhor. Ser crente é não ser dono da sua própria vida. Ser crente é não ter direitos, porque todo crente é servo, é ou não é? Todo crente é servo. Quem não é crente, ele sai daqui, pode fazer o que quiser ali fora. Agora, quem é crente, ele tem um Senhor que ele deve buscar uma orientação para que esse Senhor venha nortear a vida dele, venha dirigir a vida dele. Então, ser crente é ter um Senhor. Ser crente
E isso voluntariamente. Por exemplo, se eu buscar aqui alguns exemplos, por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua conversão, eu acho que os irmãos já ouviram falar isso por várias vezes, mas dentro desse tema que eu estou propondo aqui nessa noite, eu quero colocar aqui, quando Paulo faz uma pergunta para Jesus, depois que ele cai ali no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, a primeira palavra dele quando cai é essa: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ali é um exemplo. Paulo caiu convertido, porque essa pergunta, essa palavra, e outra coisa, a vida do apóstolo Paulo prova que depois desta palavra, na realidade, ele se submeteu ao seu Senhor. O salmista Davi, no Salmo 23, como é que começa o Salmo 23? Praticamente todo crente conhece de cor, sabe de cor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o meu pastor? O Senhor. Então, Davi entendia muito bem o que era necessário para ter um pastor dentro da orientação de Deus. E eu estava observando, irmãos, até pesquisei isso aqui. Vocês sabem quantas vezes essa palavra Senhor está inserida na Bíblia? Eu acho que, claro que eu não vou perguntar. Eu não estou aqui para... Eu sei que quem pesquisou isso aqui foi eu hoje, não foi outro. Então quem tem que falar sou eu. Vocês sabem quantas vezes, por exemplo, no Novo Testamento, ela está inserida aqui 707 vezes. Vocês acham que no Velho Testamento tem mais ou menos? O que vocês acham? No Novo Testamento tem 707 vezes. No Velho Testamento, vocês acham que tem mais ou menos? Mais. Tem razão. No Velho Testamento é 6.168 vezes. A soma total da palavra Senhor na Bíblia é 6.875 vezes. Vocês já imaginaram o valor dessa palavra na Bíblia, Valdedinho? O quanto ela pesa? Talvez é a palavra que a gente mais encontra. Observa os Salmos. Quantas vezes Davi chama Deus de Senhor? E ela normalmente ela se refere a Deus. É o senhorio de Deus. Porque ser Senhor, irmãos, Senhor, eu até procurei dicionar essa palavra. Senhor é ser proprietário, dono, o que exerce influência, poder, dominação, é um dominador. Ele é soberano, é um indivíduo que é um indivíduo importante, distinto, nobre, é um tratamento cerimonioso e respeitoso. Então o Senhor é tudo isso. Ele é dono, é proprietário, ele manda, ele não pede, ele é Senhor. Então, e essa palavra está inserida na Bíblia 6.875 vezes. Então, analise. Por isso é que eu inclusive quando Deus colocou no meu coração essa palavra, essa pergunta, esse questionamento, o que é ser crente? Eu não sabia disso. Pesquisei hoje exatamente para me estar aqui transmitindo para os irmãos essa palavra. Então, ser crente é colocar no lugar de servo e submeter à vontade de um Senhor que é soberano. É entender que nós não somos donos da nossa própria vida. É entender que nós não temos como mandar em nós mesmos. O servo, quer dizer, com relação ao Senhor, nós não estamos aqui para dar ordens. Não temos o direito de dar ordens. Nós somos servos, não somos donos nem de nós mesmos.
Tem gente que às vezes bate no peito e diz, não, eu sou, eu mando, eu faço. Então, uma coisa que eu tenho preocupado muito, irmãos, eu quero chegar aqui, eu quero deixar isso aqui, para mim é o ponto principal dessa palavra. Eu acho que você até admirou de saber quantas vezes tem inserido essa palavra Senhor, certo, correto, mas uma das coisas principais dessa palavra que eu quero deixar aqui é porque nós hoje como crentes estamos buscando muito satisfazer as nossas próprias vontades. Por exemplo, eu quero escolher a liturgia do culto. Eu quero escolher o estilo do hino a ser cantado. Eu quero me sentir no direito de escolher, de gostar, de não gostar. Eu hoje fui no culto e não gostei do culto. Hoje eu fui na terça-feira e não gostei. Eu fui na terça-feira hoje e pronto. Para mim, irmãos, você não tem o direito, e nem eu, de fazer uma avaliação com relação ao culto. Você sabe disso? Porque nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Quem pode avaliar o meu culto é Deus, não eu. Quem tem o direito de olhar, aqui eu estou olhando para vocês, um grupo de pessoas. Se eu olhar para trás, eu vou ver um bom número de obreiros que estão aqui nesta noite. E às vezes eu olho e eu vejo um mais atento, outro menos atento. Eu vejo às vezes até algum que de vez em quando dá um glória a Deus e outro não. Mas, mesmo assim, às vezes eu posso até fazer um julgamento pela aparência, mas eu posso errar. Quem é que está prestando um culto melhor para Deus? Eu posso ainda errar. Agora, Deus, Ele está olhando para mim e para você, e Ele está sondando não simplesmente aquilo que é aparente. Deus está sondando o meu coração, e Ele sabe o meu culto nessa noite. Ele está recebendo ou deixando de receber, e Ele sabe a forma que eu estou cultuando o nome dEle nesta noite. Até para mim, com relação a ministério, a avaliar uma situação de um ministério, amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião, e esses irmãos que fazem parte do ministério, eles sabem a forma que nós temos procurado conduzir, às vezes, uma decisão de ministério. Irmãos, nós temos, e eu acho que nós temos entrado por um caminho, eu entendo que é um caminho da Bíblia, da palavra de Deus. Por exemplo, a forma de analisar, de conduzir, de orientar alguém que vai no ministério, uma das primeiras coisas que nós observamos é o que ele quer. O que a pessoa quer. Irmãos, se Deus respeita a vontade do homem, nós precisamos respeitar a vontade uns dos outros também. Tem gente que às vezes ele erra, mas ele tem vontade de consertar, quer viver, ele chora de arrependimento, ele tem tristeza dos erros que ele comete. Agora tem pessoa que ele não erra mais porque não tem oportunidade, mas deixa ele sair de perto do pastor, de perto da família, de perto da esposa, de perto do esposo, deixa ele ficar mais longe um pouquinho, aí ele vai mostrar realmente quem ele é. Então, eu entendo que Deus respeita muito aquilo que nós queremos, a nossa vontade. Deus sabe daquela pessoa que erra e ele não tem prazer no seu erro. Ele tem vontade de voltar, retroceder, consertar, é o que ele quer fazer o mais rápido possível. E Deus conhece aquela pessoa que não erra mais porque não tem oportunidade. Não erra mais porque não tem... se eu ficar sozinho aqui, eu faço isso. Se eu não ficar, os outros estão vendo, não faço porque os outros estão vendo. Não, senhores. Irmãos,
nós temos um Deus que, com certeza, Ele está olhando o nosso interior. Ele conhece. Então, nesta noite, eu quero que você analise, reflita com relação a isso. O que é ser crente? Ser crente é não ter direito. Eu vou no culto por quê? Que é o pastor Dom que está falando, o pastor Israel que está dando a terça-feira, é outro que está ministrando. Não, eu vou no culto porque eu preciso estar ali para cultuar a Deus, para prestar o meu culto de adoração a Deus, e Deus vai receber. Pastor, mas a palavra não falou comigo, eu já sabia tudo. Glorifique a Deus porque sabia. Pastor, mas a palavra foi fraca, eu entendi que, irmãos, mas você estava aqui. Glorifique a Deus, ligue com o céu. É isso que Deus quer. Isso é ser crente. É quando nós entendemos que nós não temos direito, que nós não temos razão, que nós nascemos para ser servos, que nós temos um rei. E rei, vocês podem observar que não tem dois, nós temos um. Deus é Senhor. Não são deuses, mas é um Deus. Ele é Senhor na nossa vida. Deixa eu ir mais um pouquinho, além do que nós já falamos aqui um pouquinho. Irmãos, a Bíblia, eu citei aqui com relação ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele chamou Jesus de Senhor na estrada de Damasco. Quando ele caiu por terra, ele chamou Jesus de Senhor. E dali para frente, vocês podem observar que ele chegou a falar assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Posso todas as coisas. Tem uma tradução que diz assim: em Cristo que me fortalece. Paulo, a forma de servir a Deus dele não estava ligada às circunstâncias. Estava acima das circunstâncias, estava além da circunstância. Paulo louvava e adorava a Deus, obedecia a Deus. Ele foi aonde Deus mandou, deixou de ir aonde Deus não queria que ele fosse. Com certeza ele buscou esse discernimento, enfrentou lutas e problemas e disse que estava disposto até a morrer por amor a Cristo. E depois da visão que ele teve, ele chegou até a falar que para ele o morrer era ganho. Estar com Cristo era melhor. Então, Paulo, quando ele chamou Jesus de Senhor, na realidade ele teve Jesus como Senhor dali para frente. Irmãos, e naquele dia que você levantou a mão, aceitando Jesus como Salvador, você fez um gesto, tomando Ele como Senhor da sua vida. Comece a viver, na realidade, tendo Ele como Senhor. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus, e até ela complementa, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que é reino? Reino é domínio. Reino é alguém que manda, que domina. Eu quero, a minha oração hoje, uma das coisas que eu tenho buscado de Deus, e eu até ouvi alguém orando aqui nessa noite, orando assim: Senhor, muda a minha vida, eu quero, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser, irmãos, eu acho que é uma oração que agrada a Deus, essa oração aí. Senhor, me ajuda a ser honesto, me ajude eu ser fiel, me ajuda eu ser melhor hoje do que eu fui ontem, ajuda eu melhorar na tua presença. Eu não quero discutir se pode, se não pode, eu não quero discutir se devo ou se não devo fazer, eu quero é te obedecer. Eu não quero discutir se é difícil, se não é. Eu não quero discutir se é uma exigência, se não é, se essa exigência é correta ou não é. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para servir. O dia que os crentes, que nós como crentes, nos colocarmos na presença de Deus desta forma, aí na realidade Ele vai ser Senhor das nossas vidas. Eu não tenho nenhuma dificuldade de obedecer, não tenho. Não vou ter. Por quê? Porque Ele é Senhor, eu sei que é. E obedecer não é aquela obediência, porque ser crente não é ser obedecer um monte de regras com tristeza, com amargura no coração.
questionando. Por que eu não posso? Por que é isso? Por que é aquilo? Irmãos, fala assim, não, eu quero servir ao Senhor, graças a Deus por isso. Graças a Deus, eu sou feliz de poder servir ao Senhor. Eu sou feliz nessa posição de servo. Eu disse na terça-feira passada que se Deus me colocasse aqui e me tirasse o direito de escolha, para mim Ele escolher na minha vida aquilo que eu deveria fazer, eu acho que eu ia ganhar muito com isso. Eu não ia ter nenhuma escolha errada mais. Todas elas iam ser corretas, porque ia ser feita por Deus, não era por mim. Eu queria que Deus fizesse isso comigo. Falei isso terça-feira passada. Estou repetindo hoje. E eu queria que Deus fizesse isso comigo. Me tirasse o direito de escolha. Daqui para frente eu não escolhia isso mais não. Era Deus que escolhia na minha vida. Todo passo. Eu dou um passo para cá, dou. Deus, era Deus. Ia mudar meu pé. Mas Deus não faz isso. Ele me deu o direito. Então por isso eu tenho que buscar esse discernimento aqui. E saber o que é ser crente. É simplesmente obedecer algumas coisas? Não. É o teu Senhor como Senhor da minha vida. Porque aí sim eu vou obedecer com alegria. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos consideram hoje, eu já ouvi alguém falar isso, às vezes obreiro de gente de congregação, pastor, o senhor tem um campo na mão. Às vezes o povo da igreja, os membros, congregados, o pastor podia liberar isso aqui, o pastor podia soltar isso aqui, o pastor podia exigir isso aqui, alguns querem que eu exija, outros querem que eu libero. Irmãos, vocês nem calculam o quanto é difícil estar aqui. Eu já achei mais fácil, hoje eu não estou achando não. Vocês nem calculam o quanto é pesado. Quanto pesa. E eu tenho uma coisa, eu preciso estar aqui buscando essa direção de Deus. Às vezes, terça-feira passada, quando terminei a palavra, eu saí daqui e pensei, falei, gente, terça-feira que vem eu não quero falar. Eu não quero. E hoje, na realidade, não foi nem muito fácil para mim. Mas eu confesso aos irmãos que eu não achei outra saída, a não ser deixar essa palavra aqui nessa noite. Ela entrou no meu coração e eu senti um desejo de estar expondo isso aqui para os irmãos. Mas cheguei aqui, como na terça-feira passada nós não reunimos tantos, mas para aqueles que estão aqui, vamos sair daqui entendendo o que é ser crente, irmão. O que é ser crente? É ter um Senhor. Eu criei em Jesus e, como o apóstolo Paulo, eu quero chamar ele Senhor. Senhor, o que quer que eu faça? Você já perguntou isso para Jesus? Você já perguntou isso hoje para Jesus? Quantas vezes você já fez a pergunta para Jesus? Porque, como eu disse na terça-feira passada, naquele momento de escolha, quando alguém está doente, alguém está ruim, e ele sai para ir, eu preciso levar ele para o hospital. Aí eu tenho 2, 3 opções com relação a médico. Aí normalmente ali é fácil eu fazer. Jesus, qual médico eu levo? Qual o senhor vai usar as mãos deles ali para cuidar? É fácil fazer isso. Agora, naquela hora do momento de lazer, naquela hora do momento da viagem, naquela hora do momento de ganhar um dinheiro aí, às vezes ele nem pergunta, não quer nem saber, eu quero saber o que é melhor para mim. Eu quero fazer o que é melhor para mim. Mas nesta noite, irmãos, faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Glórias a Deus. Nós estamos vivendo numa época, irmão, de gente avarenta, gente pregando avareza, de gente aprontando brigas por aí, tudo quanto é encrenca. Mas Deus nos chamou para sermos pacificadores. Deus nos chamou para ser manso e humilde de coração. Deus nos chamou para ser agentes da paz. Deus nos chamou para ser pobre ou dependente do Espírito. Deus nos chamou para ser servos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Num outro dia nós vamos falar sobre outras palavras dessas aí. Eu estava falando hoje com relação a alguém que julga o culto, né? Às vezes alguém julga a mensagem. Quantas pessoas julgam aí? Sai, não, eu não gostei da mensagem. Irmãos, você não é obrigado a gostar. Como crente, você tem que estar aqui para servir ao Senhor. Julgar, tem gente que julga a própria Bíblia. Será que a Bíblia está certa nisso aqui? Julga a liturgia do culto, julga os irmãos, julga que a direção com relação aos departamentos. Eu queria chegar num ponto aqui que eu até não cheguei, mas eu ainda quero dar pelo menos uma palavrinha com relação a isso. Irmãos, a Bíblia é clara quando Deus procura um homem. Deus procura um homem para tapar uma brecha, Deus procura um homem para colocar sobre a congregação. O apóstolo Paulo, que eu citei aqui algumas vezes o nome dele, num determinado momento ele deixou Tito em Creta para organizar as coisas. Então, irmãos, quem que deixou Tito em Creta? Quem que encaminhou ele ali? O apóstolo Paulo. Quem que chamou Paulo no caminho de Damasco e depois falou para ele, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome? Quem que comissionou Paulo a ser um obreiro? Nós temos que entender que foi o próprio Senhor Jesus. Se Paulo teve a direção de deixar alguém em Creta para organizar a igreja, temos que entender que foi o Senhor Jesus que orientou Paulo, Paulo orientou alguém. Então, irmãos, eu aprendo com isso, eu aprendo o seguinte: nós temos aqui na igreja uma diretoria, nós temos aqui na igreja alguns departamentos. Se você procurar na Bíblia, às vezes você não vai encontrar um departamento formado, organizado. Isso aqui é com relação ao funcionamento da igreja. Mas eu acredito ainda que Deus ainda direciona homens. Deus ainda comissiona homens. Por que você fica julgando tudo que Deus manda fazer aí? Deus coloca alguém e você não concorda. Eu estou dando essa palavra hoje exatamente para isso. Vamos deixar de julgar? Vamos servir ao Senhor? O servo não quer saber quem que mandou, ele quer obedecer. Não quer saber, ele não quer saber quem que Deus colocou ali, mas ele quer obedecer. Esse é servo. E é esse que Jesus está procurando. É com esse que Jesus conta. Então, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando e abençoando cada crente. Mas vamos saber o que é ser crente. Glórias a Deus. Dentro desta visão que eu tentei passar para os irmãos aqui, ser crente é ser um servo, é obedecer ao seu Senhor, é ter um Senhor, é crer no Senhor. Então, essas dúvidas que você tem, eu citei para os irmãos que os discípulos, alguns tiveram. Os 2 discípulos do caminho de Emaús não entenderam bem que era Jesus, mas depois ouviram, entenderam. E eu tenho certeza que Jesus, você vem numa terça-feira, Deus tem uma palavra, alguém fala, vem na escola dominical, participa de outra reunião, e Deus te ensina, te orienta, você sabe o que? É te respondendo a alguns questionamentos que às vezes você faz por aí. Que Deus não tem levado em consideração para fazer você perder a salvação por aquilo, mas Deus te traz aqui para ouvir uma palavra, te leva no outro lugar para ouvir uma palavra, te leva a ler a Bíblia para você ter um esclarecimento na própria palavra, para você obedecer ao Senhor e continuar servindo ao Senhor. O céu é um céu que tem um Senhor e um grupo de servos. Vai chegar lá os servos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero, neste momento, pedir aqui os diáconos, diaconisa, para tirar a oferta do culto, que normalmente a gente passa para alguém que precisa. Tem até a
pedidos, né? Os pedidos que são feitos, e a gente sempre atende dentro da medida do possível. Então, enquanto a gente vai dar os avisos, eu quero pedir os diáconos, diaconisas, para estar tirando aí essa oferta. Irmãos, amanhã nós estaremos aqui numa reunião de ministério. Também haverá o culto na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira teremos os ensaios normais. Sexta-feira, aquela reunião dos grupos familiares aqui no templo. Aqui no templo. Qual o ponto, pastor, o senhor que vai estar dirigindo? Alto Refúgio. Os irmãos estarão aqui fazendo a abertura e dando andamento aqui até naquele momento que normalmente acontece aqui na sexta-feira. No sábado, nós teremos a nossa reunião de professores da Escola Bíblica Dominical. Na parte da manhã, a nossa reunião do Ministério do Campo. Então, à noite, essa reunião. No domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, o culto de louvor e adoração a Deus. Estaremos celebrando a Deus aqui. Me parece que nesse final de semana está acontecendo algumas festas no campo, mas aqui nós teremos o culto normal aqui. Tem a festa no Guaraíta, Morro Agudo. Então, nós teremos aí alguns encontros de igrejas, algumas festividades. Eu acho que até no próximo ano a gente vai lutar para não deixar essas festas assim. Os encontros de igreja é normal acontecer, mas essas festas, a festa na Guaraíta é uma festa mostrada, né, pastor Souza? No Morro Agudo também, festa na cidade. Morro Agudo? É das irmãs? Das irmãs. Então, mas eu acho que mesmo assim não deve coincidir, igual essas aí. Mas na época que marcou, nós não tivemos essa observação aí. Talvez até passou desapercebido, professor, porque senão a gente podia ter tentado coordenar isso aí. Mas vamos ter, de qualquer forma, vamos ter essas festividades aí no campo, mas aqui na igreja nós teremos os trabalhos normais, né? Irmãos, vamos lutar pela nossa responsabilidade na nossa igreja. Eu sei que é muito bom cooperar e tudo, mas nós temos uma igreja. Precisamos estar convidando pessoas, trazendo pessoas não crentes para ouvir, para estar participando. E dentro da fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, essa é uma possibilidade, a pessoa estar aceitando Jesus como Salvador. Então, vamos estar tendo essa responsabilidade. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja, e todos os dias, a partir das 5 horas a oração, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. E eu acho que todos que vieram aqui já estão cientes de que todos os nossos trabalhos continuam dentro do horário normal. Nós vamos olhar para o relógio e não para o sol, para vir para a igreja. Então, traz uma dificuldade, eu sei que traz. Eu sei que esses comerciantes, pastor Alceu, o Reginaldo, e outros irmãos que trabalham no comércio, quem trabalha de empregado, dependendo do emprego aí, não tem muito problema, porque sai no horário. Por exemplo, um pedreiro que trabalha aí com artesanato, do jeitinho, tem um horário. Cinco horas ele já sai do trabalho. Mas o comércio é diferente, né? Então, eu sei que os irmãos enfrentam uma dificuldade. Então, a gente vai até entender quando eles chegarem, às vezes atrasado um pouquinho. É claro que eles vão lutar, mas a gente vai ter o nosso entendimento. Eu citei o nome deles porque eu não lembrei de outros, mas eu sei que tem outros também. Eu quero que outros também entendam essa colocação que eu estou fazendo. Mas nós não vamos alterar, porque isso aí para nós aqui, eu acho que eu já tentei mudar e não deu certo, não funcionou muito bem.
O irmão Valdetinho estava falando para mim com relação ao início do culto lá no Alto Refúgio. E ele me pediu aqui uma permissão para iniciar lá 8 horas. Então, eu quero dar essa liberdade também, o Reginaldo, o Vardinho, o Antônio e o demais irmão pastor Alceu. Então, se vocês quiserem iniciar 8 horas, tem liberdade de fazer isso. Porque lá é um grupo mais de perto, mais reúne ali o irmão Ginoir, e irmão Wagner, todos os irmãos aí. Vocês ficam à vontade para marcar isso aí. 8h30 eu aconselho que não faça não, porque 8h30 fica muito tarde mesmo, a gente termina muito tarde. Mas vocês procuram conduzir aí dentro daquilo que for mais prático, dentro da realidade lá do local. Deus abençoe a todos e vamos colocar em pé e orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te louvar, meu Deus, por esse culto, por essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, permitido nós estarmos aqui, Pai Santo, lendo, estudando a Tua Palavra. Pai, e eu quero te pedir, meu Deus, faça-nos refletir sempre na Tua Palavra, nos dê o discernimento necessário, meu Deus, nós entendermos aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, com relação àquilo que é necessário para a nossa caminhada espiritual. Meu Deus, aumenta a nossa fé, dá-nos um entendimento, abra a nossa mente, nosso coração, meu Pai, para que a Tua Palavra tenha livre acesso, meu Pai. Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.